Esse capítulo 3, como as cartas de Paulo, a gente pode olhar por uma série de ângulos. Quando eu vejo as cartas de Paulo, eu olho como um mosaico, que você vai ter ali, ou um cubo mágico, né? Que você tem vários ângulos, né? E aí a cada ângulo que você perceber, você tem algo ali sendo demonstrado. Paulo era um homem da complexidade da sua sabedoria, da complexidade da sua história, da complexidade daquilo que Deus lhe revelava, da obra que Deus tinha em sua vida. E ele expressa um pouco disso nas suas cartas, e essa carta aos Gálatas tem essa complexidade também, a partir do momento que a partir do momento em que você a toca, ela vai se abrindo, vai se desdobrando em outras questões. E neste capítulo 3 a gente poderia abordar uma série de coisas, e eu quero falar especificamente sobre um tema que nós temos ali no capítulo 3, do versículo 1 a 25, mas eu gostaria de ler com os irmãos os versículos 1 a 5 dessa carta de Gálatas, no seu capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Amém. Glória a Deus. Esse capítulo 3 de Gálatas, ele traz algumas similaridades com o restante da carta, mas ele acentua algumas questões que a gente consegue perceber nos outros capítulos. Paulo já começa o texto falando: ó Gálatas insensatos. Ele já demonstra que ele não está com muita paciência nesse capítulo 3. Ele não tem muita paciência para lidar com algumas coisas que ele estava ouvindo a respeito dos Gálatas. E quando eu imagino que ele começa a ouvir, seja através dos irmãos que tinham passado pela Galácia, seja através de cartas, a indignação que ia subindo ao seu coração de pensar: meu Deus, o que esses Gálatas estão fazendo? Eles estão querendo voltar ao Egito, eles estão remoendo o lixo, eles estão querendo dar um passo para trás. Por isso que ele chega ao ponto de dizer: seus insensatos, quem os enfeitiçou? Porque somente alguém fora do senso ou enfeitiçado poderia abrir mão daquele evangelho que Paulo os pregou, que Paulo os apresentou, do Cristo crucificado. Então, a partir do momento que Paulo começa esse capítulo já dizendo de cara: olha, seus insensatos, quem enfeitiçou vocês? Ele já demonstra que ele não está com muita conversinha para tergiversar sobre o ponto central da discussão ali. Os Gálatas estavam querendo retroceder em relação ao evangelho que lhes foi pregado. No capítulo 2, ele mostra um pouco dessa sua indignação, quando, assim como o pastor Gerson pregou no último domingo, ele chega para Pedro e fala assim: olha, você, quando tem só gentil, você é gentil. Quando chegam os outros, você quer dar uma de judeu e aí quer demonstrar que você é judeu. Peraí, você quer ensinar para eles que é melhor ser judeu do que ser gentil? De que a salvação está na circuncisão, nos atos exteriores? E aí ele continua, porque a indignação dele não é somente contra Pedro, a indignação dele é contra os Gálatas, que começam a cair nessa conversinha barata de que a gente pode fazer alguma coisa pela nossa salvação, de que existe algum mérito próprio para que sejamos salvos. Paulo se indigna porque ele está vendo que as pessoas estão querendo abandonar a fé em troca da lei. A graça pelo mérito, o Espírito pela razão. Então, a gente aí vê uma
um sumário dessa passagem. A gente leu somente os versículos 1 a 5, mas até o 25 você vai ver um Paulo indignado com essas questões de gente que está querendo abandonar a fé para se apegar à lei, a graça para se apegar ao mérito, abandonar o Espírito e a obra do Espírito por algo que pudesse ser regido pela razão. Paulo também fala nessas passagens até o versículo 25 sobre o exemplo de Abraão. Paulo também cita Abraão como um bom exemplo. E é um bom exemplo porque Abraão recebeu uma promessa, e quando recebeu a promessa de que nele seriam benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, ele discute com Deus falando, olha, eu não tenho filho, como é que vai ser assim? Então, o meu servo, que vai ser o herdeiro de tudo, ele é que vai abençoar todas as nações da terra. Deus fala, não, eu vou trazer um descendente. Mas aí Abraão vê que está difícil, Deus está demorando, não chega. Parece aquela pizza de sábado à noite que você pede, a pessoa dá 30 minutos, dá 1h30, você liga, a moça falou, já acabou de sair o motoboy, não chegou ainda, como, né? E você morrendo de fome. Abraão estava assim, né? Deus está demorando demais, o delivery de Deus está atrasado, esse motoboy de Deus deve estar passando em algum outro lugar, não passou aqui, o anjo motoboy, acabou a gasolina, né? E aí ele quer dar uma ajudinha, ele vai lá, pega a serva, faz um filho, a confusão toda se instaura, porque ele tentou ajudar Deus a cumprir a sua promessa. Mas Abraão é um bom exemplo porque Abraão, num determinado momento, decidiu perder o controle da história e viver pela fé. E Paulo nos conta um pouco deste exemplo de Abraão como um bom exemplo de que o justo viverá pela fé. Paulo também fala nessa passagem sobre este Cristo que decide se fazer maldição por nós e assim dá fim à maldição. Ele reproduz aquela passagem no Antigo Testamento em que diz que maldito que for pendurado no madeiro, e aí este Jesus foi pendurado no madeiro. Então Paulo está dizendo, ele foi maldito. Ele foi maldito porque esta mesma palavra dizia que maldito aquele que falhar em algum dos pontos desta lei. E aí Paulo está dizendo o seguinte, ninguém vai deixar de falhar em algum ponto da lei. Ninguém vai deixar de cumprir os mais de 700 mandamentos, os 10 mandamentos do Decálogo. Ninguém vai deixar de, em algum momento, escorregar em alguma das observâncias da lei e, neste momento, todos nós nos tornaremos malditos. Só que aquele que era santo resolveu se fazer maldição por nós, para que esta maldição que existia sobre nós através da lei fosse posta abaixo e ele desse fim à maldição. E aí ele está dizendo, então essa lei é ruim? Não. Essa lei é simplesmente a demonstração da nossa falência em observá-la. A gente não vai conseguir cumpri-la integralmente, está dizendo Paulo, o zeloso fariseu Paulo, o judeu que apedrejava cristãos, que perseguia cristãos, dizendo, nós não conseguiremos cumprir toda a lei. E ela é simplesmente a demonstração da nossa falência. Mas ela serviu para uma coisa também, como um tutor, como um aio, como uma babá que vai guiando a gente até uma alternativa muito melhor e muito mais completa, que é o próprio Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Paulo então nos narra tudo isso nesses versículos 1 a 25 e de forma muito sumarizada. É sobre isso que ele está falando nesta passagem que nós lemos um pedaço dela. Aí você vê que nós temos uma série de temas, uma série de questões a serem discutidas, mas eu gostaria de me ater especificamente a uma delas. Paulo está falando de um povo que está sendo seduzido por um dilema entre fé e entre razão, entre lei e graça, entre mérito e não merecimento. Este povo está sendo seduzido por um dilema, como se houvesse um dilema aí que o povo de Deus, em algum momento, deve enfrentar. Devo eu ter o controle sobre as coisas, ou essas coisas devem estar sob o controle de alguém que é maior do que eu?
Devo eu, à medida em que entrego minha vida a Cristo, o que significa entregar minha vida em Cristo? Significa simplesmente que eu vou passar a tentar ser uma boa pessoa, ir aos cultos no domingo, tentar ir de vez em quando às quartas-feiras, tentar de vez em quando orar, tentar de vez em quando ler a Bíblia? Isso é o que significa ser cristão, seguidor de Cristo? Ou, na verdade, quando eu digo entreguei-me a Cristo, na verdade estou de fato entregando o controle da minha vida a Ele? E muito do nosso dilema está nessa palavrinha. E aí que eu gostaria de falar um pouquinho sobre medo e controle. E eu digo nessa primeira afirmação que o medo é um dos principais motores da modernidade. Somos uma sociedade que vive movida pelo medo. E alguns dos indicadores disso, nós, por exemplo, agora em 2018 teremos uma eleição. E sem sombra de dúvida, maciçamente, se você analisar uma pesquisa eleitoral, e se você analisar o cenário eleitoral, e se você ouvir os analistas políticos falando, você vai perceber que nós teremos uma eleição definida pelo medo. Dois grandes grupos que não sabem muito bem qual o candidato, mas um grupo de esquerda, sem sombra de dúvida, será movido pelo medo de um extremista de direita. E um grupo de direita será movido pelo medo de um extremista de esquerda. O fenômeno das fake news, o fenômeno das redes sociais, só faz isso borbulhar cada vez mais, mas este será o grande fenômeno com o qual nos depararemos nessa eleição. Uma eleição movida pelo medo. Gente que prefere votar em alguém que está preso pelo medo de que eventualmente venha um extremista de direita. Ou gente que prefere votar em um maluco armado pelo medo de que, eventualmente, o outro extremo possa vir e impor uma ditadura de esquerda. Os dois lados estão movidos pelo medo, e o medo, como sempre, cega. E o medo, como sempre, não permite que eu tenha a percepção do todo. Esta eleição será uma eleição movida pelo medo. E nós entraremos daqui a pouco em campanha eleitoral, nós entraremos daqui a pouco em campanha de televisão, nós daqui a pouco começaremos a receber muitas mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, e você verá que o principal motor que será explorado nessa eleição será o medo. Tanto que o medo é um dos fatores mais poderosos numa eleição, que durante muitas eleições nós trabalhamos com o medo. Eu me lembro em 89 que eu, com meus 9 anos de idade, chegava na igreja e tinha lá folheto dizendo: cuidado, porque o comunismo será instaurado no Brasil e as igrejas serão fechadas. E muita gente acabou votando num candidato pelo medo do outro candidato. Depois, em 2002, o marqueteiro da campanha vitoriosa dizia que a esperança venceu o medo, porque finalmente as pessoas estariam vencendo o medo de eleger um comunista. E o medo sempre foi um componente das eleições. Na última eleição, a candidata do governo fazia campanha dizendo: olha, se ganhar o outro, vai tirar o prato de comida da mesa do pobre, vai acabar com o Bolsa Família, vai aumentar os juros, vai acabar com o FIES. Quando ela é eleita, ela faz tudo isso, mas era um mote de campanha para mover um sentimento dos mais poderosos no ser humano, que é o medo. E digo isso sem medo, né? Sem trocadilhos, porque é uma arma utilizada por todos os lados de uma eleição. O medo não é de esquerda nem de direita, e a manipulação do medo não tem partido. Todos irão utilizar esse instrumento do medo, porque o medo mobiliza o ser humano. Se tem algo para o qual o seu cérebro é programado, é para se proteger, é para sobreviver. A coisa mais importante que o seu cérebro faz é cuidar de você para que você se defenda. Por isso, o medo é uma arma tão forte a ser utilizada por qualquer manipulador. Hitler utilizou o medo que os alemães tinham de novamente ver a sua Alemanha sufragada, como foi na Primeira Guerra, por viver uma inflação de 1000% ao ano. Hitler utilizou isso de forma muito contundente. Mussolini,
Os Estados Unidos, durante a década de 60, naquela perseguição aos fantasmas do comunismo, para implantar um poderio militar e econômico sem precedentes, toda nação da terra se utiliza do medo. Na Bíblia mesmo a gente vê passagens em que, por exemplo, quando o povo de Deus está reconstruindo os muros, o rei da Síria manda lá o seu servo, e aí de repente ele chega em cima do muro e começa a falar na língua dos hebreus, dizendo: olha, as outras nações da terra, todas foram mastigadas pelo rei da Síria. Você acha que o Deus de vocês vai fazer diferente? Esse rei de vocês está conduzindo vocês à destruição. Porque o medo é um agente mobilizador de reações em nós. O medo também está levando uma multidão de brasileiros ao exterior. E nós estamos vendo esse fenômeno aqui na nossa igreja. Digo isso porque a gente teve um aumento entre as pessoas que estão deixando o Brasil. São dados da Receita Federal, por conta da declaração de saída definitiva do país. Em 5 anos, nós aumentamos em 136% o número de pessoas que têm deixado oficialmente o Brasil. Ou seja, têm feito sua declaração de saída definitiva junto à Receita Federal e abandonaram o país. E as pesquisas feitas com esse público têm demonstrado que, em primeiro lugar, o motivo que está fazendo com que essas pessoas deixem o Brasil, e isso vale para os nossos irmãos que estão indo, e se você quiser conversar com alguns deles, nós temos aqui. Em primeiro lugar, disparado, medo da violência, porque a pessoa pensa: lá no Canadá eu vou andar 6 meses por ano, porque os outros 6 meses eu vou ter que ficar em casa, porque tem neve. Mas os 6 meses que eu puder andar, eu não vou precisar ficar com medo de usar o celular na rua. Quando eu chegar em casa, eu não vou precisar ter medo de que alguém vai me abordar, como fizeram com o Dimas há tempos atrás, com uma arma na cabeça e dizer: me passa tudo. Eu não vou ter medo de minha filha sair para a faculdade e eu não saber se ela volta. Eu não vou ter medo de deixar um carro na rua e não encontrá-lo quando voltar. Este é o principal medo que tem mobilizado essas pessoas. Em segundo lugar, medo de novo, porque é uma instabilidade política, porque a gente sabe desse cenário de eleição, que a gente não sabe se ganham de extrema direita, de extrema esquerda, de extremo centro, que eu não sei o que é pior, né? O de extremo centro, porque vende a alma para o diabo para ficar com o centro, né? E aí a gente tem essa instabilidade política que a gente fala: o que vai ser do Brasil em janeiro? Glória a Deus que Deus sabe, mas acho que mais ninguém além dele. Mas nem o diabo sabe o que vai dar em janeiro. Ele que está agindo tão poderosamente nesse cenário. E, em terceiro lugar, medo de novo, que é a instabilidade econômica e a baixa qualidade de vida. Ou seja, o medo está fazendo uma multidão de pessoas tomar a decisão de dizer: chega de Brasil. Mas o que você vai fazer lá nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na Alemanha, na China? O que você vai fazer na Argentina? Não, Argentina não, porque ninguém vai para lá. Mas, desculpa, Cláudio. Mas, brincadeiras à parte, mas o que está fazendo essas pessoas saírem e abandonarem o país? Medo. Medo de violência, medo de incerteza econômica, medo de instabilidade política. O medo está mobilizando essas pessoas. E aí a gente vê como o medo é um poderoso agente mobilizador, porque faz com que uma pessoa, e a gente não está falando do menininho de 15 anos, que não tem profissão, que não sabe o que vai fazer da vida, a gente não está falando do menininho recém-formado, que ainda não arranjou emprego, a gente está falando de pais de família que decidem vender tudo, entregar tudo e falar: chega, vou recomeçar em outro país que eu não conheço ninguém, não sei o que eu vou fazer, mas, sem dúvida nenhuma, é melhor do que essa sensação de medo que eu tenho aqui. E aí a gente vê que a resposta que a gente dá ao medo é o aumento do controle. Quando a gente tem medo, a resposta que a gente dá é: opa, preciso retomar o controle. Preciso aumentar o nível de controle. Porque medo é simplesmente eu não saber o que vai dar. Eu não sei o que vai acontecer, essa incerteza que nubla os meus olhos. Então a resposta que eu preciso dar ao medo é aumentar o controle. Quando eu tenho medo de ter o meu carro furtado ou roubado, o que eu faço? Seguro. Porque aí eu digo assim: olha, pode roubar, eu vou ter ainda um carro lá depois, porque a seguradora vai me pagar de volta. Nós compramos um carro
A gente tem Peugeot há uns 12 anos. Um deles o mesmo, que é o irmão mais velho da Amandinha, né? Que alguns de vocês conhecem. E a gente resolveu, então, trocar o carro por uma outra marca, mas aí furtaram com a Raika, deixou do lado da casa da minha mãe. Quando a Raika voltou, ele foi transladado, né? Assim como Enoque, ele desapareceu. A gente não sabe se foi em carros de fogo, se veio uma carruagem, mas ele desapareceu. Aí eu falei, olha aí, Raika, é um sinal de que a gente não podia sair do Peugeot, né? Aí a gente comprou outro Peugeot, né? Mas, quando eu tenho medo de ser furtado ou roubado, eu faço seguro para o meu celular. Quando eu tenho medo de ser assaltado em casa, eu coloco grade, porque eu digo, não, só entra quem eu quero. Coloco cerca elétrica, eu vou aumentando o nível de controle para dizer, opa, eu não vou deixar ir ao Léo, ao Deus dará, eu vou aumentar o meu controle. A gente vê esse fenômeno, por exemplo, em relação ao 11 de setembro. Depois do 11 de setembro, o nível de controle dos Estados Unidos e de todos os países em relação à imigração, em relação a fronteiras, em relação a comunicações, mensagens, trânsito de pessoas e de recursos, dinheiro efetivamente, o nível de controle aumentou assustadoramente. Daí que você começou a ter controle de remessa de capitais de forma muito mais assertiva. Daí que você começou a ter aquele fenômeno do que eles chamam do ato patriótico nos Estados Unidos, em que os Estados Unidos pode prender qualquer pessoa sem julgamento, pode mandar para Guantánamo sem julgamento por uma questão de segurança nacional, inclusive nacionais. Pode acessar comunicações das pessoas, pode acessar e-mails, ligações telefônicas. E daí que surgiu aquele fenômeno que o Edward Snowden depois revelou, que era uma central de inteligência que conseguia capturar todas as mensagens de todas as pessoas no mundo, todo o trânsito de comunicação. Ou seja, todos os e-mails que a gente troca, ligações, grandes processadores de dados nos Estados Unidos para consumir essa informação, em algum momento decodificá-la por palavras-chave, e aí terrorismo, atentado, bomba, Al-Qaeda, essas coisas todas que eles começaram a dizer que seriam coisas que ameaçariam a segurança nacional, começam a ser filtradas, e isso entraria na lista de controle dos Estados Unidos. Isso gerou uma série de reações, gente no mundo inteiro que começou a discutir sobre isso. Não sei se vocês lembram, mas pouco antes da Lava Jato, o Snowden, quando revelou, inclusive, a Dilma sendo grampeada, a Petrobras, e muitos entendem que talvez isso serviu de subsídio para todas as investigações, porque eles tiveram acesso a todas as ligações, e-mails, apresentações, dados da Petrobras, pré-sal, negociações, e talvez isso ajudou, inclusive, nas investigações, porque não existia mais nada que os Estados Unidos não tivessem acesso. Respondemos ao medo também controlando, e eu me lembro de um episódio de uma série interessante, uma série distópica que tem no Netflix chamada Black Mirror, muitos de vocês devem ter assistido, e um dos episódios da última temporada, que é um episódio chamado Archangel, ele fala sobre um sistema em que a mãe implanta no filho um tipo de controle em que ela vê tudo que o filho vê, absolutamente, e todos os temores que o filho tem, ele consegue fazer aquela imagem ser nublada para que o filho não tenha medo. E ela faz isso com a sua filha, porque é a filha única, ela é uma mãe solteira, ela tem medo de que aconteça alguma coisa com a sua filha, e pelo tablet ela acompanha toda a vida da filha. É aterrorizante esse episódio, mas fala sobre esse temor que nós, pais, temos em relação aos nossos filhos. Eu digo que um dos maiores medos que eu tive quando a Amandinha era pequenininha era a Amandinha sumir, né? A gente estava até relembrando de uma viagem que a gente fez para Foz do Iguaçu, que quando a gente foi passar a ponte da amizade, nós decidimos deixar a Amanda com a minha sogra no hotel, porque eu achava a Amandinha tão bonitinha, a gente achava ela tão bonitinha, um bebezinho de 1 ano e pouco, que a gente falou, vai que a gente vai para o Paraguai e resolve roubar a menina lá no Paraguai, né? Aí a gente tinha um medo tremendo. Eu me lembro quando ela tinha uns 3 anos de idade, nunca me esqueço dessa sensação horrível, que foi a pior sensação que eu tive em relação a isso. A gente tinha acabado de chegar em Paris, maravilhoso, Paris, fomos para um bistrô. A Amandinha começou a correr em volta da gente, na mesa, brincando. De repente, quando eu olho e falo assim, Raika, cadê a Amanda?
minhas pernas bambearam, eu pensei, pronto, foram 3 segundos que deu para pensar, eu não falo a língua deles, Amanda não entende nada, minha filha se perdeu em Paris, nossa filha vai sumir. Aí 3 segundos depois ela aparece de trás da cadeira da Raika, dando risadinha, brincando. Eu fiquei com raiva dela na hora, claro, que eu falei, como é que a menina desaparece 3 segundos da nossa frente? Mas é aquela coisa de pai que acabou de nascer a filha, a única filha. A gente, no começo, em que ela era pequenininha, tinha essa bitolinha, porque é natural de o pai querer exercer esse tipo de controle, ainda mais num mundo violento, em que você ouve de pedofilia, em que você ouve de sequestro, em que você ouve da menininha que foi sequestrada em Portugal e sumiu, nunca mais ninguém encontrou. Tudo isso vai criando no imaginário popular medo, medo, medo. E aí a gente responde com controle, controle, controle. Outra resposta de controle que a gente dá ao medo é o ciúme. Quando a gente tem ciúme excessivo, é porque a gente quer controlar alguém que a gente tem medo de perder. Eu, graças a Deus, não tenho Facebook, mas Raika tem, então eu acesso as redes sociais através da Raika, então a gente não tem esse problema, né? Mas tem gente que às vezes fica naquela, o que meu marido, o que minha mulher está vendo, o que meu namorado está vendo no WhatsApp, no Facebook, e aí aquela coisa, e aí eu preciso controlar, e aí tem gente que de repente descobre um aplicativo que consegue entrar na senha do computador do namorado para conseguir ver se ele está trocando mensagem, e aí começa aquela neura, aquela teoria da conspiração de que ele está me traindo, e aí de repente o namorado chega cansado um belo dia, dá só um selinho, ela fala, olha, ele só me deu um selinho, então ele deve ter me traindo com outra, porque ele já deve ter beijado outra, e aí aquela paranoia, porque eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de ser enganado, e eu respondo a esse medo controlando. Aí eu preciso saber aonde foi, aonde está, eu tenho que colocar um aplicativo no celular para controlar se está no trabalho, se não está, aonde foi, por que chegou 10 minutos mais tarde em casa, porque eu tenho que controlar, porque eu preciso responder a este meu medo controlando. E aí Paulo está falando sobre este medo que nós também temos em relação à vida. Esse medo que nós temos em relação à vida, nós respondemos querendo controlá-la. Esse medo que nós temos, inclusive, em relação à nossa salvação, em relação à nossa relação com Deus, a resposta que nós damos é tentar controlar esta vida espiritual. Ou seja, eu preciso dizer que eu sou salvo porque eu oro, porque eu busco a Deus, porque eu vou à igreja, porque eu sou um homem bom, porque senão eu vou ter que dizer que eu sou salvo porque alguém decidiu morrer na cruz por mim sem eu fazer nada. Não pode ser assim. Eu preciso controlar isso. Eu preciso ser a resposta para a minha salvação. Nós temos medo. E muita gente tem medo da morte, porque não sabe o que vai acontecer depois, e a este medo da morte responde querendo controlar tudo, controlar inclusive a sua existência e o seu pós-existência aqui na Terra. E aí eu quero responder a isso controlando. E quando os Gálatas começam a querer voltar a uma antiga religião em que dizia, olha, você vai ser salvo se você for circuncidado, se você obedecer aos 10 mandamentos, se você obedecer aos mais de 700 mandamentos da lei mosaica, você vai ser salvo por causa disso. É esse Gálata dizendo, olha, eu tenho medo. E eu respondo a esse medo querendo controlar. Só que, bem disse John Stott, o Evangelho, resumindo, é Cristo crucificado e o trabalho finalizado na cruz. O Evangelho é a coisa mais fora de controle que pode existir na nossa existência aqui na Terra, porque o Evangelho não depende da sua boa vontade, não depende do seu mérito, não depende do seu caráter, não depende da sua personalidade, não depende que você seja alguém bom, inclusive. A graça de Deus é tão escandalosa que Deus não necessita, inclusive, que você seja santo para salvá-lo. A graça de Deus é o Cristo crucificado. O apóstolo João bem disse, nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
Mas isso que Paulo está propondo como nível seguinte da vida não é descontrole. Não é a gente dizer, então, viva Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já que eu não sei para onde vai, qualquer caminho serve. Né? O coelho do Mágico de Oz. Né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, né, Ana? Alice no País das Maravilhas. Né? Eu citando aqui a palavra do Senhor. Mas, Alice nos Países das Maravilhas, o coelho está lá, olha, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, efetivamente. Só que a proposta do Evangelho não é vida em descontrole, mas vida guiada pelo Espírito. E o que significa, então, vida guiada pelo Espírito? Mais uma vez, não é descontrole, é viver pela fé. Bem disse Paulo quando utilizou-se de Abraão como exemplo. E este exemplo de Abraão é um exemplo muito rico que ele dá nessa carta aos Gálatas. Quando ele fala de Abraão, ele diz o seguinte: Abraão foi exemplo porque ele foi justificado pela fé, porque a palavra do Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. E a história de Abraão é uma história que é um bom exemplo para nós, porque Abraão também tinha medo. Abraão olhava para uma mulher idosa, para o seu corpo mortificado, como diz Paulo, e dizia, como é que eu posso ser pai de uma grande nação, se aos 90 anos eu não tenho um filho sequer? Se minha mulher já não consegue mais, inclusive, produzir óvulos, se a minha mulher já parou com o costume das mulheres, não tem como nós termos um filho. E aí Abraão responde a este medo de passar pela existência sem deixar um sucessor, querendo retomar o controle. Sara chega para ele e fala, tem aqui a serva, dorme com ela, faz um filho, você vai ter um descendente. Deus fala, não, Abraão, não é por aí. Você não entendeu a mensagem. E aí Agar vai embora com o menino e Abraão ainda fica naquela. Deus disse que vai dar um descendente. E aí Deus faz um exercício com Abraão bastante rico. Deus chega para Abraão, fala para Abraão sair da tenda, fala, Abraão, olha para o céu. Abraão olha para o céu e Deus diz, Abraão, conte as estrelas. Se você não pode contá-las, estes serão os seus descendentes. A palavra de Deus diz que Abraão creu na promessa e isso lhe foi creditado como justiça. O exemplo de Abraão é um exemplo rico para nós, porque talvez muitos de nós estejamos assentados dentro da tenda do nosso controle. Nós estamos escondidinhos lá dentro da nossa cabaninha, porque a gente olha para essa cabaninha e fala, é pequenininho, eu não consigo ver o céu, é apertado, mas aqui eu controlo todas as coisas. Aqui eu não tenho descendente, aqui eu não tenho história, mas pelo menos quem manda nessa cabaninha sou eu. E Deus está dizendo, saia da tenda. Saia da tenda. Deus está nos chamando para um nível seguinte, que é o nível da fé. Que é o nível de abandonar a região do conforto, a região do controle, para dizer, dê um passo à frente. Quando Abraão dá esse passo para sair da tenda, então Abraão se depara com a imensidão do universo, algo que ele não sabe onde começa nem termina. E Deus então fala, olha para as estrelas, Abraão. E é Deus nos convidando a olhar para aquilo que nós não temos controle, que nós não temos conforto, que nós não temos domínio, para dizer, você pode controlar essas coisas? Não! Então confia em mim, confia na promessa, confia que quando eu disse que eu farei de você pai de uma grande nação, eu é quem estou lhe dizendo isso. A diferença entre nós cristãos e os não cristãos, num momento de crise como essa no Brasil, é que você não vai ficar desempregado como os outros. Não, muitos de nós ficarão e têm ficado. Que você não será assaltado como os outros. Não, muitos irmãos nossos têm sido assaltados.
que você não passará por problemas financeiros, emocionais, por crises. Muitos de nós têm passado. A diferença é que quando nós estivermos nessa região do descontrole, da falta de domínio, Deus vai dizer: eu não disse para você que eu te farei pai de uma grande nação? Creia. Quando você estiver num momento de luta, a única coisa que Deus vai dizer: olha, você pode passar por luta como os outros, mas creia na promessa de que eu estou no controle de todas as coisas. O Espírito está lhe dizendo: dê um passo à frente na fé, que não precisa ver e nem tocar, porque bem-aventurados que não viram e creram. Eu não preciso ver Jesus na minha sala, no meu trabalho, para saber que Ele está ali presente. Eu não preciso ver Jesus dentro da sala da minha casa, porque eu sei que Ele está ali presente. Eu não preciso ver Jesus nas minhas finanças, na minha saúde, na minha segurança, porque ainda que eu não veja, eu creio que Ele está ali. Eu creio que ainda que não haja vacas nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, eu vou crer na promessa. E a palavra de Deus diz: isso será me creditado por justiça. Por isso que o exemplo de Abraão é um bom exemplo. Abraão falhou como eu e você falhamos na confiança. Eu digo isso como pastor, mas eu tenho medo também, meus queridos. Tenho medo, como eu disse, de minha filha eventualmente ser vítima de violência num país violento como o nosso. Tenho medo de perder o emprego. Tenho medo de não ter condições de pagar uma escola no futuro. Tenho medo também de ver o nosso país ser deflagrado numa guerra civil. Tenho medo, de repente, de a gente perceber que tudo que a gente levou anos para conquistar pode ser tomado do dia para a noite por uma crise financeira. Também tenho medo. Mas este meu medo, que é compartilhado com os 200 milhões de habitantes do Brasil, este medo é sufragado no momento em que eu olho para a cruz de Cristo e Ele diz ali do alto da cruz: está consumado. Quando Ele diz que tudo o que precisava ser feito foi feito, é que eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso mais de mérito, eu não preciso mais de poder, eu não preciso mais dominar as coisas, porque Ele já escreveu todos os meus dias no livro da vida. Ele já tem toda a minha história contada, eu só preciso crer que de fato as promessas dEle são verdadeiras. E aí o desafio que Paulo faz aos Gálatas, chamando-os de insensatos, é de dizer: olha, eu preguei esse evangelho para vocês. Eu preguei esse evangelho em que você não precisa controlar as coisas, em que você não precisa ter elas na mão, você só precisa crer. A situação de Abraão era tão difícil que num belo dia, quando ele é visitado pelo Senhor, Sara vai preparar alguns pães, o guisado, e Sara ouve a conversa lá de fora, em que aqueles homens dizem: daqui a 1 ano nós voltaremos e essa mulher estará com um bebê no braço. Uma mulher que já não tinha mais o costume das mulheres, que não mais ovulava, um homem que já tinha o seu corpo mortificado. Quando ela ouve isso da cabana, ela lá de dentro da tenda, ela dá uma risadinha que ela fala: esses daí só podem ser malucos. E aí aquele homem, então, quando ela vem servi-lo, volta-se para ela e diz: por que você sorriu? Por que você ironizou o que eu disse, sorrindo? Daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai estar com um bebê no seu braço. Não por acaso, quando o menino nasce, recebe o nome de Isaac, que significa sorriso. Talvez você ouça as promessas do Senhor hoje dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas nem te espantes, porque eu sou teu Deus. Não te apavores e nem desanimes, somente seja corajoso e creia, como o Senhor disse a Josué. Talvez você ouça isso e fale: pastor, você está pregando em outro mundo, né? Você vive em outra realidade. Eu quero te dizer, para alguns, talvez seja daqui a 1 mês, para alguns seja daqui a 1 ano, para alguns talvez daqui a 6 meses, mas eu vou voltar junto com o Senhor para ver que existe um Isaac nos teus braços.
eu vou olhar-me no espelho e ver que Deus cumpriu cada uma das suas promessas. Eu vou fazer como servo do Senhor, ao colocar Jesus nos braços e apresentá-lo no templo, dizendo: Senhor, agora pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Somente creia. Eu te convido a fechar os teus olhos neste momento.